Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um novo podcast. Hoje, eu, Mônica Macedo, sou técnica de enfermagem do trabalho da área da saúde da Stefanini. Eu venho aqui com muito prazer trazer aqui mais informações sobre o mês de Outubro Rosa, né? Que é um mês especial dedicado à conscientização e prevenção do diagnóstico do câncer de mama. Mais do que uma campanha, o Outubro Rosa é um lembrete sobre o cuidado com a nossa saúde e com a saúde dos nossos entes queridos, aqueles que estão bem próximos de nós. E dessa forma, o nosso episódio hoje vem falar um pouquinho da prevenção, dos mitos e verdades, autocuidado e principalmente histórias reais e força e superação, né, com as nossas convidadas, que estarão aqui dividindo um pouquinho da experiência delas com a gente. Eu trago aqui hoje a Emília Queiroz. A Emília Queiroz, ela é coordenadora de atendimento da Stefanini e ela já passou por um diagnóstico e vai compartilhar um pouquinho da sua trajetória. Também temos a Camila. A Camila enfrenta hoje na sua família uma pessoa muito querida, que é a sua irmã, que hoje tem um câncer, e ela acompanha de perto toda essa trajetória, que não é fácil. E ela provavelmente é a rede de apoio da sua irmã. E temos também essa querida, que é a Natasha, que hoje, mais do que nunca, vive essa experiência. Então ela vai estar trazendo também um pouquinho, a Natasha, dessa experiência de como é viver com o diagnóstico de um câncer e como é no dia a dia vivenciar com isto. Então eu quero dizer para vocês, meninas, sejam todas muito bem-vindas. É um prazer estar aqui com vocês e uma honra poder ter vocês para contar um pouquinho de cada história. E eu quero muito, muito poder compartilhar com todos aquilo que vocês trazem para que isso seja uma roda de conversa bem suave e que isso leve suavidade também para todos que estão nos assistindo. Sejam todos muito bem-vindos, mas antes de começar, eu quero que cada uma traga uma reflexão. O que representa? Superação. O que representa o Outubro Rosa para você? Olhar além do que pode ser visto. E o que representa para você, Natasha? Se cuidar, se amar e encarar a vida sempre de forma positiva. De fato, Outubro Rosa para nós é a conscientização, é o cuidado e mais do que isso, é a importância da prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama. Então nós vamos estar dando início aqui com... eu vou estar falando como área da saúde da Stefanini e eu vou estar falando só um pouquinho em relação ao diagnóstico precoce, o quanto ele é decisivo para o tratamento do câncer de mama. A gente traz aqui algumas informações bem simplificada para que as pessoas possam entender e possam também vivenciar isso e passar adiante para que seja de uma forma suave e que possam ajudar aqueles que vêm vivenciando isso nos dias de hoje. O diagnóstico precoce, ele é decisivo no tratamento do câncer de mama, porque ele permite identificar a doença no seu estágio inicial, quando as chances de cura são muito maiores. Então, o tratamento são mais eficazes e menos invasivos, e há menor risco de metástase e também complicações. Então, é muito importante isso, no início, é você se cuidar, é você se olhar e é você se sentir. Isso é decisivo para você no dia a dia e é precoce. Você precisa se avaliar, se cuidar, se sentir. Então, assim, uma das principais coisas que nós falamos da área da saúde é sentir, são os sinais e sintomas. Eles são visíveis, eles estão... O nosso corpo fala, e ele fala de formas assim
maravilhosa, se é que a gente possa dizer assim, né? O corpo fala e ele fala a todo momento. Nós que deixamos passar, né? A gente só se atenta para uma dor de cabeça. Se a gente for pensar, é uma dor de cabeça que é que faz a gente parar assim e falar, nossa, ai, não tô aguentando. Porque ela tá ali, muito visível, né? E ela atrapalha no nosso dia a dia. Já o câncer de mama, os sinais e sintomas são diferentes, porque ele é silencioso. Se você não se tocar, se você não se sentir, se você não tiver um momento para parar, para olhar para você, no momento que você está no espelho, ou no momento que você está tomando seu banho, você não vai conseguir perceber, porque ele é muito discreto. E é devido a essa descrição dele que a gente deixa passar. E aí o diagnóstico acaba não sendo mais tão precoce. Então a gente vai trazer aqui, de uma forma bem rápida, bem simples, né, para estar falando como é possível alertar as mulheres no que elas devem observar, os principais sinais e sintomas e os alertas que o nosso corpo dá. Um deles é o inchaço parcial, com presença de alguns nódulos que são palpáveis, tá? Sim. Na mama. Um nódulo único, meio endurecido na mama, geralmente ele é indolor, sim, né? E aí, a dor na mama ou no mamilo, que pode ser um sinal de alerta, tá? Nódulos nas axilas, que as pessoas às vezes esquecem, né? Porque também pode dar na axila e pode ser um câncer de mama. E também nos pescoços. A gente nunca pensa no pescoço, mas ele também aparece, que são os linfonódulos, né, na verdade. Então, algumas alterações, elas são muito evidenciadas e que a gente deixa passar. Alterações da pele da mama, como vermelhidão ou aparência de enrugada, semelhante a uma casca de laranja. A Emília acho que vivenciou isso, né, de uma forma bem específica, e aí a gente sabe perfeitamente que às vezes um vermelhidão na mama a gente acha que é uma picada de inseto, que é uma alergia, que a gente coça e que vai passar. E muitas vezes não é tão simples assim. É algo que está ali, o seu corpo está dando sinal e você não está querendo enxergar. Então, uma das coisas mais importantes também é você sentir o seu mamilo, se não está tendo secreção, se não está saindo nenhum tipo de secreção, seja ela espessa, seja ela mais líquida ou até sangramento. Mesmo que seja mínimo, tá? Às vezes a gente acha que é uma rachadura por causa do frio, que a gente não se hidratou, sim, sendo que na verdade não. É algo que ele está falando e ele fala com a gente, tá? Os linfonodos aumentados, especialmente, como eu falei, na região da axila e também na região da cervical. Então, isso é muito importante. É importantíssimo a gente avaliar e sentir o nosso corpo. Se olhe no espelho, da mesma forma que a gente se olha para se maquiar, né? Isso é tão bom, né? Na hora de tomar seu banho, se sinta, se toque e observe. Cada sinal, cada aspecto é importante. E você tem que se sentir, você tem que se ver e tem que simplesmente, qualquer alteração, aquilo que for diferente, procure uma ajuda médica. Mesmo que você ache que é uma coisa boba. Ah, não é nada. Ah, acho que eu bati, acho que não deve ser nada. E aí você vai deixando. E nesse que você vai deixando, ele vai tomando uma proporção que aí ele deixa de ser algo pequeno, algo que dá para tratar de uma forma que não vai ser tão invasiva, e aí pode vir a dar uma metástase. E aí não é isso que a gente quer, né? Nem para nós, e nem para os nossos familiares, e nem para aqueles que estão amigos, né? Que estão próximos. Então, assim, o INCA hoje, que é o Instituto Nacional do Câncer, ele faz várias recomendações, né? E uma delas é a recomendação sobre a mamografia e o autoexame. Lembrando, o autoexame, ele é muito eficaz, porém, ele não é utilizado para rastreamento. Então, o autoexame é onde começa tudo. É onde você sente um nódulo, é onde você sente um caroço, onde você sente alguma coisa diferente, e aí você vai buscar ajuda médica para dali o médico tomar alguma atitude. Então, a mamografia hoje, ela é realizada a partir dos 40 anos e é recomendada para mulheres que realizem o exame anualmente.
embora possa causar desconforto, que quem já fez sabe o quanto é horrível. Eu não cheguei a fazer, tá? Não chegou a Não, fazer? minha mãe não deixou na época. Ela falou assim, É porque cara, você era bem muito novinha, nova, né? poderia machucar muito, então ela não deixou. Então eu fiz uma ultrassom. Eu realizo a cada 1 ano a mamografia. Você faz. Você é a sua irmã, né, que trata. Isso. Tá. Então, na verdade, todas as pessoas que têm algum histórico familiar de câncer na família, então eles acabam recomendando que a partir dos 40 anos você pode já iniciar esse rastreamento. E o que é recomendado? Assim como a gente faz os exames ginecológicos a cada 1 ano, é necessário também conversar com o seu ginecologista e ver se é necessário também fazer os exames de mamografia, ultrassom da mama e os demais exames. Então isso é muito importante. É a partir daí que a gente consegue dar início, né, à prevenção. E isso depende só de nós. Não adianta a gente chegar lá no médico e falar, não, tudo bem, não vai acontecer nada. Então depende somente de nós buscar essa ajuda. E assim, todo cuidado com nós é necessário e só depende de nós. Verdade. Né? Sim. Então agora eu quero só falar mais um pouquinho, na verdade, alguns mitos e verdades sobre o câncer de mama. As pessoas elas falam muito sobre algumas coisas que não são verdade. Elas acabam informando que só mulheres velhas têm câncer de mama, mais idosas. Isso é mentira, gente. Embora o risco, né, ele aumenta com a idade. Isso é verdade. Mulheres jovens também desenvolvem a doença. A Emília vai contar um pouquinho da história dela e aí vocês vão ver. Outro mito. Homens não têm câncer de mama. Mentira. Homens, apesar de raro, eles também têm câncer de mama. E, de qualquer forma, é necessário eles tomarem cuidado e eles também fazerem o autoexame. Apesar de que eles são muito mais resistentes do que nós. É raro, mas existe. E na maioria dos casos, o que a gente fala, né, e orienta, sempre quando tiver um familiar, né, próximo na família, todo o alerta tem que já estar ligado, né? E outro mito é que o autoexame substitui a mamografia. Ele não substitui. Para rastreamento, ele não substitui. E eles informam também que isso é mito, tá, gente? Que o câncer de mama sempre causa dor. Na maioria das vezes não, ele é indolor. Ele apresenta como um nódulo, né? Mas ele não causa dor, tá? Então, isto, no seu estágio inicial, ele pode apresentar um nódulo, né? Mesmo que seja pequeno, e ele não apresenta dor. E muitas vezes, quando o nódulo é muito pequeno, não é possível, às vezes, a gente palpar. Mas na mamografia é possível verificar ou até mesmo no ultrassom das mamas. Então, desta forma, é possível a gente se cuidar, se tratar para viver melhor, né? E dessa forma eu vou iniciar aqui as histórias reais e inspiradoras que essas meninas vão trazer para nós e vão contar um pouquinho das suas vivências e das suas experiências. Eu começo aqui com a Emília. A Emília, ela foi diagnosticada e aí ela vai contar um pouquinho para nós. Olá, pessoal. Eu fui diagnosticada com 13 anos, no mês de fevereiro. A minha mãe palpou meu peito ali, viu que tinha alguma coisa diferente. E aí ela entendeu que tinha um caroço, então no dia seguinte ela já me levou desesperadamente para o hospital. E aí começou a bateria de exames. Com o passar do tempo eu tive que fazer a biópsia. E aí da biópsia eu tive que fazer uma ultrassom, porque ela não quis fazer a mamografia, porque era muito nova, não tinha peito ali, ia machucar muito, porque quem não sabe a mamografia, você aperta a mama de uma forma muito agressiva, e isso acaba machucando. E aí com isso eu descobri que eu tinha um nódulo na mama com 13 anos. Como eu sempre passava com a pediatra, que é o correto você passar com a pediatra até os 18, quando foi no mês de julho, eu já operei, então foi algo muito rápido, porque se eu não operasse de imediato eu ia perder a mama toda e ter que reconstituir ela depois. E fui fazendo meus exames anualmente, normal, passando na minha pediatra, tudo certinho, bonitinho. Só que quando eu fiz meus 21 anos, eu fui passar com a ginecologista
E aí ela tinha todo o meu prontuário na mão dela e foi quando ela me deu a notícia que eu tive câncer aos 13 anos. Isso para mim foi um baque porque ninguém nunca tinha falado isso. Então vivi aquilo naquela época como se fosse apenas um caroço no peito, vai ter que tirar, tudo normal, tudo tranquilo. E quando eu recebi aquele baque, eu pensei em muitas coisas negativas, né? Só que eu já tinha passado por tudo aquilo, tinha superado tudo mais. Só que quando alguém fala pra você a palavra câncer, todo mundo dá um estalo, né? Tipo, meu Deus, eu tive câncer, nossa, como que vai ser agora, aqui pra frente? Mas só que eu tinha que entender que por trás disso eu tinha superado. Então era apenas um diagnóstico que teve lá atrás. Faço meu tratamento anualmente, então é algo que não vai... Pode voltar? Pode, mas não agora. Mas se voltar, vou estar preparado? Sim. Só que o conselho que eu dou pra vocês é sempre falar pro seu familiar ou pro seu filho, de primeiro momento, o que ele realmente teve, pra um dia ele não chegar e sentir um choque de realidade e passar o mundo na vida dele, assim, uma novela, e as pessoas pensarem em muitas coisas. Tem pessoas que pensam até mesmo em suicídio, pensa para não dar trabalho para ninguém. Então essa é a dica que eu deixo. Então viva todos os dias como fosse o último da sua vida. Não encare uma doença como fosse o último momento, como se você fosse morrer. Se encare como um dia após o outro e nunca perca a fé nem a esperança. Esse é o conselho que eu dou para as pessoas. Obrigada, Emília. Agora eu quero saber um pouquinho da Natasha. A Natasha hoje, ela enfrenta um câncer, ela foi diagnosticada com leucemia e ela atualmente está em tratamento. Então hoje ela pode trazer uma experiência mais do que atual, né? Ela vivencia isto e a gente sabe que não deve ser fácil. A Natasha está aqui, ela trabalha com a gente, né? Então eu queria perguntar para a Natasha, né? Como foi o momento do seu diagnóstico, Natasha? Eu sempre fiz exames de rotina, sempre precisei ter acompanhamento porque eu tenho outros problemas de saúde. Inclusive eu falei da mamografia, que eu faço a cada um ano, porque eu tenho 3 nódulos na mama. Eu descobri quando eu tinha 15 anos e ele cresce muito, então a cada um ano eu tenho que fazer a mamografia para ver como ele está no momento. Sim. Referente à leucemia, a cada um ano eu faço os exames de rotina de sangue, eu tenho anemia. Há 6 meses eu fiz um exame de rotina e aí o médico verificou que os glóbulos brancos, eles estavam maiores do que eles deviam e aí ele solicitou um novo exame de sangue para confirmar e aí veio o mesmo resultado. Ele solicitou o exame da medula óssea e aí já veio o resultado. Aí ele falou que ia solicitar um novo e é um exame bem doloroso, dói muito para fazer. Eu não consegui nem andar no dia que eu realizei. E aí quando ele falou para minha família que ele ia solicitar um novo exame, ele já falou para minha família abertamente para se preparar, porque a notícia não ia ser boa. E aí faz 6 meses que eu descobri que eu tenho leucemia. No momento eu faço tratamento oral, por medicação. Mas a forma que eu enxergo a vida, que eu sempre enxerguei, é sempre de maneira positiva. Eu brinco em relação a isso. Então, o conselho que eu dou é sempre ter a família, né, por perto. A minha família não mora aqui, a minha família mora no litoral. E desde o primeiro momento, quando veio o primeiro resultado, todos saíram da casa lá de Peruíbe, vieram para cá para ficar me ajudando, para me dar apoio emocional, principalmente. Agora me diz uma coisa, Natasha, como que foi nesse momento o apoio da empresa, dos colegas, porque são as pessoas, como você falou, né? A sua família está um pouco mais distante. Então a gente fala, né? A gente trabalha, a gente acaba vivendo mais tempo dentro da empresa, né? Acaba sendo mais a nossa família do que na nossa casa com os nossos próprios familiares. E como foi isto dentro da empresa para você? Esse acolhimento, ou essa vivência, ou falar com os seus colegas de trabalho, com os seus gestores sobre esse diagnóstico? Na verdade, eu não falo muito sobre esse diagnóstico. Na verdade, eu brinco muito, né, falando que eu tenho leucemia. Até me chamam de leucemista, brincando. Mas eu tenho muito apoio
A leucemia, ela causa muita desidratação, principalmente, e aí vem a fraqueza, a tontura. Então, eu passo muito mal. Eu fico muitas vezes ausente e eu tenho total apoio. Que bom, Sou acolhida. que bom. E a parte emocional, como fica? Então, a parte emocional é bastante terapia. Que bom. É enxergar, igual eu falei, eu sempre enxerguei tudo de uma maneira super positiva. Eu fui ensinada a enxergar a cada obstáculo como só mais uma fase que eu vou superar. Então, eu levo da melhor maneira possível. Que bom. Que bom. Pode contar com a gente. Nós, como área da saúde, estamos aqui no ambulatório. Estaremos sempre à disposição, caso precise. Obrigada. Pode contar com a gente. Agora a gente está aqui. Eu nem falei ainda, já tô chorando. Ai, ai. Então vamos lá. Agora nós estamos aqui com a Camila, né? Essa fofa que já tá chorando. Eu já tô aqui. chorando. Mas a Camila, essa querida, ela tá aqui hoje. E, na verdade, ela traz a experiência de ter alguém bem próximo, né, da família, que é a irmã, né, que enfrenta um câncer também, né, e ela vivencia isso de perto. Conta um pouquinho para nós essa experiência, Camila, como é vivenciar isso, como é estar ao lado, né, de alguém que lidar diretamente, né, com o câncer, com o diagnóstico, como foi para você, para sua família, como é lidar no dia a dia com isso. Olá, pessoal. É uma situação muito difícil. A minha irmã ela tem problema renal devido a diabetes. Ela foi diagnosticada com diabetes desde os 2 anos de idade. Então, é um problema, a questão da diabetes é um problema que a gente já convivia. Mas aí, devido a algumas faltas de cuidado ali, ela teve o diagnóstico de insuficiência renal. Hoje ela tem 5% do rim funcionando e ela já está na fila de transplante duplo, né, para fazer pâncreas e rim. Mas ela faz hemodiálise 3 vezes por semana. É muito difícil, assim, ela tem muitos problemas que acabou desencadeando por conta disso. Então ela tem pressão alta, ela tem anemia também, então ela toma muito remédio. E aí, saindo da hemodiálise, ela fica muito debilitada, então ela não pode ir sozinha, então ela precisa do apoio de outras pessoas. É tanto que, ano passado, nas minhas férias, foi quando ela iniciou a hemodiálise, eu passei basicamente os 20 dias que eu fiquei de férias acompanhando ela. Então, eu saía da minha casa, porque eu não moro com a minha mãe, eu saía da minha casa, ia na casa dela, buscava a minha irmã, acompanhava na hemodiálise, passava o dia e chegava à noite em casa. Então, é uma situação muito difícil. Eu tento manter a esperança, ela está com um diagnóstico também de depressão por conta disso. Então, tento manter a esperança e passar toda a positividade para ela. No dia a dia é um pouco mais difícil, né? Sim. E a gente sabe que doenças crônicas, né, elas também fazem parte de lidar o dia a dia e cuidar também. Então, acredito que isso que você faz já é um grande ato, o acolhimento, o cuidar, o estar junto, faz parte, né? Porque já é o cuidado especial que todo mundo precisa, né? Então agora eu quero saber de vocês, né? Nós vamos fazer um bate-papo aqui, umas perguntinhas, e aí a gente vai tentar aí responder entre nós mesmos, entre nós 4, né? Porque a gente sabe que a prevenção, ela é fundamental e ela tem que ser realizada no dia a dia, né? E a gente sabe que aqui na empresa ela é também fundamental. Então, nós como área da saúde, a gente procura sempre, né, estar realizando palestras educativas, fazendo indicação, folhetinhos para estar fazendo a prevenção, para estar orientando os colaboradores no dia a dia, para que eles possam estar sempre orientados, né, para se cuidarem. E isso é muito importante. Então, e a gente sabe que a saúde emocional é essencial. Então, o cuidado com as nossas emoções, os cuidados são assim,
primordiais, tá? Então, a gente sabe que aqui na Stefanini a gente tem disponibilizado alguns meios de estar ajudando no equilíbrio aí da nossa saúde. Nós temos alguns fornecedores que acabam ajudando, porque a gente sabe que o nosso corpo precisa de movimento, a nossa saúde, a gente precisa se alimentar bem, então isso faz toda a diferença, né? Então vamos lá para algumas perguntinhas, né? Para que todas nós possamos estar respondendo. Cuidar da saúde é muito importante. Você realiza alguma atividade física? Já realizei. Você realiza alguma atividade física? Sim, realizo atividade física. Inclusive, eu parei essa semana, mas acordo 5 horas da manhã, vou pra academia, faço minha musculação lá bonitinho, exatamente para isso. Porque a musculação não é só para você manter o corpo ali fitness, e sim é saúde, é mente, você tem que trabalhar o corpo. Então eu faço. É importantíssimo. Muito importante. E você, Natasha? Não. Então faça. Não tem tempo? Não realizo mesmo. Já realizei, já joguei futebol profissionalmente, hoje em dia não realizo mais nenhuma. Né? A correria do nosso dia a dia, mas é importantíssimo, né? Atividade física, uma boa alimentação, a gente sabe que isso auxilia demais, né, na nossa saúde e faz muito bem para a nossa mente, né? Então, a gente sabe e a gente traz aqui sempre algumas informações, né? O quão importante é se cuidar, ser saudável. E mesmo que seja difícil, a gente sabe que o nosso dia a dia é corrido, é uma loucura, né? Muito Trabalhar, loucura. acordar, quem tem filhos ou quem tem família para ajudar, A gente sabe que o nosso dia a dia é bem corrido, mas a gente tem que ter um tempo para nós. O mais importante é isso, tá? Então, eu trago aqui pequenas atitudes que nós podemos adotar no nosso dia a dia, que a gente possa conversar mais. E conversar não é só com a mãe, não é só com a irmã, é conversar com todo mundo sobre prevenção, é falar sobre campanhas que existem, é compartilhar as informações, de fazer o autoexame, o autocuidado, é buscar ajuda. E assim, e com isso a gente sabe que a gente se cuida e cuida daqueles que estão ao nosso redor e que a gente também ama, né? Sim. Então isso, a gente multiplicar a informação. E as experiências, né? Experiência que você já passou, experiência que hoje você passa e a experiência que você tem uma irmã que vivencia, né? Então assim, é muito bom. Nós vamos estar encerrando aqui hoje. Gente, é um prazer. Muito obrigada pela participação de vocês. Foi uma experiência assim maravilhosa, tá? É muito bom poder dividir isso de uma forma tão leve, Sim. Tão suave, tão preciosa, né? Então, assim, o Outubro Rosa a gente sabe que é mais do que uma campanha. É um chamado à ação, é sobre conhecer o próprio corpo, é cuidar da nossa saúde, é apoiar umas outras. E isso faz toda a diferença. Sim. A gente sabe que no dia a dia faz a diferença. Então eu agradeço imensamente, Emília, agradeço imensamente, Obrigada. Camila, a coragem de vocês, Natasha, a cada uma de vocês que veio aqui, trouxe a história, trouxe um aprendizado para nós também. E que assim, obrigada a vocês que nos acompanhou, que esteve aqui conosco. E lembre-se, marcar o seu exame, fazer o autocuidado, fazer o seu toque, se cuidar e espalhar essa mensagem de conscientização e prevenção. Cuidar de si é um ato de amor. E até o próximo episódio. Muito obrigada. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.